Muito bem, estou aqui com Elciane Fiel, professora, coordenadora da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de Baião. Está participando aqui de uma caminhada em alusão ao Dia Mundial do Autismo e ela está à frente, né, dessa educação inclusiva aqui no município de Baião. Vai falar um pouco para a gente da importância de um evento como esse, que chama a atenção da sociedade, como você está se sentindo já depois do evento realizado. Sim. Olá, bom dia a todos. Para nós é uma grande satisfação poder estar celebrando a 5ª caminhada em alusão ao Dia de Conscientização Mundial do Transtorno do Espectro Autista, que para nós, no nosso município de Baião, nós temos inúmeras crianças com esse diagnóstico, que vivem nessa condição. E então, nós levarmos esse conhecimento da sociedade, que nós temos esse público na nossa sociedade e que merecem respeito, que merecem atenção, merecem cuidado e que são dignas de estar e de conviver em sociedade. Então, para nós, hoje é a nossa 5ª caminhada e nós tivemos presentes escolas, associação de mães, que nós temos 2 grupos de associação de mães, que também se mobilizam, se organizam para estarem conquistando seus espaços dentro da sociedade, por melhorias para os seus filhos. Nós também tivemos a participação dos mediadores, que são esses profissionais que estão atendendo diretamente essas crianças com deficiência, com transtorno, dentro do espaço educacional, que são esse apoio pedagógico, esse apoio cognitivo a essas crianças. A participação também das escolas, nós tivemos apoio dos nossos incentivadores, que disponibilizaram a oportunidade de termos essa atração do palhaço para estar aqui celebrando conosco. Então, levar ao conhecimento da sociedade sobre essa condição das crianças é extremamente importante, Sandoval, porque nós precisamos conhecer para poder compreender que essas crianças elas têm sensibilidade sensorial, que essas crianças têm sensibilidade alimentar, que essas crianças elas têm um determinado condição para conviver em sociedade. Então, a partir do momento que nós conhecermos, que nós compreendermos, nós teremos uma empatia melhor para estar convivendo e estar em sociedade com todas elas. Falar também sobre as mães, que são as mães que cuidam e muitas vezes não são cuidadas. Então, as mães, elas precisam também desse cuidado, assim como a criança, assim como a pessoa que tem o TEA, é importante também a mãe, que ela cuida do lar, ela cuida da casa, ela cuida do esposo, ela trabalha muitas vezes fora para sustentar a família, que às vezes são mães, carreira solo. Então, é extremamente importante esse olhar sensível também da sociedade para essas mães, porque são mães que precisam também ser cuidadas e são mães que precisam desse nosso apoio também enquanto sociedade. Professora, como você falou nas mães, né, que cuida dos filhos, mas tem também os pais, né? A gente não pode eximir a responsabilidade dos dois. Eu queria lhe perguntar, você que é da área, existe assim uma preparação, um treinamento, um curso para que os pais também aprendam a lidar, porque às vezes é falta de informação, do conhecimento de como fazer, né, de como tratar, como lidar com a pessoa. Isso às vezes dificulta até em caso o convívio familiar, né? Sim, sim, é verdade. Quando nós nos referimos à mãe, é porque na maioria das vezes são essas mães que cuidam, são as mães que estão diariamente com os seus filhos, embora nós saibamos também da responsabilidade paterna para com essas crianças. Então, como o senhor perguntou, existe um treinamento para essas famílias? Não existe um treinamento, pelo menos dentro do município nós não temos esse treinamento. Mas muitas famílias que são crianças que fazem as terapias com os terapeutas, então de qualquer forma eles acabam tendo esse conhecimento de como lidar, de como conviver com essas crianças. Mas na maioria das vezes nós acabamos, os pais, a família, eles acabam tendo esse contato e aprendendo a conviver com essas crianças no dia a dia, dentro de casa. Convívio ajuda também, né? O convívio, a convivência, ela é muito importante nesse processo, às vezes de compreender que a criança tem uma dificuldade de sensorial, auditiva, que ela não gosta de barulho, que ela tem aversão à textura de roupas. Então é uma série de coisas que crianças com autismo, eles são diferentes. Por isso que ele diz que é o transtorno do espectro autista. E por que o espectro? Porque ele é diferente. Uma criança é diferente da outra. Certo.
Eu queria lhe perguntar assim, tentar contribuir na seguinte forma, que eu gosto de trabalhar com a inclusão, né? Como eu também sou professor, já tenho um trabalho de combate ao racismo com a questão negra, quilombola, e através do seu trabalho aqui em Baião, convivendo, percebendo através também da internet, eu quero dizer que assim, já aprendi algumas coisas. Eu digo que também é buscar informação, né? Que a internet está aí, democrática, a pessoa poder, os pais às vezes não sabem como lidar, então buscar informação também é muito importante para ajudar nesse convívio, né? Saber como lidar com a pessoa, né? Sim, a informação ela é extremamente importante. E como é que às vezes esse diagnóstico ele vem à tona para essas famílias? Muitas vezes as famílias elas têm uma certa aversão em não aceitar, dizer que é um comportamento atípico, mas quando nós sabemos que ele tem um comportamento diferenciado das demais crianças, em que sentido? Dentro da sala de aula, nós percebemos muito quando as crianças, nós temos vários alunos, então quando um ele se difere do outro. Se difere em que sentido? Quando ele tem uma dificuldade maior na aprendizagem, quando ele tem uma dificuldade sensorial, quando ele tem uma dificuldade com a questão auditiva. Então, quando nós percebemos isso, a gente sempre chama a família para que a família possa ir buscar um diagnóstico, ou então investigar melhor, para que eles possam compreender melhor essa criança. Mas a informação ela é extremamente importante, não só para os pais, não só para os responsáveis, mas para mim, para você, enquanto professor, enquanto sociedade, porque a partir do momento, como eu disse anteriormente, a partir do momento que nós saibamos, tenhamos a empatia em compreender essas pessoas, nós vamos ter uma aceitação muito melhor. Porque nós vamos deixar de dizer que aquela criança ela está fazendo birra, que aquela criança ela está com um comportamento de tolice. Então, às vezes, as pessoas elas acabam falando palavras capacitistas e quando a criança ela tem realmente uma dificuldade de textura de roupa, de textura sensorial, de questão auditiva, de questão do paladar. Então, a partir do momento que nós compreendermos, nós vamos poder aceitar e ajudar melhor a conviver com essas crianças e com essas famílias. Muito bem. Então, essa frase belíssima aqui, né, professora? Autismo não se cura, se compreende. Então, é muito importante compreender a pessoa que tem o aspecto autista, né? Exatamente, porque o autismo ele não é uma doença. O autismo ele é uma condição, ele é um transtorno. Então, nós não podemos definir o autismo como uma doença. Por isso que ele diz que o autismo não se cura, nós compreendemos. Porque a partir do transtorno, a partir do momento que nós compreendermos, nós vamos conviver muito melhor com essas famílias e com essas crianças dentro do espaço educacional e dentro de uma sociedade muito melhor. Então, o mês de abril é o mês de conscientização sobre o autismo. Então, se você conhece um vizinho, se você conhece um amigo, avise, busque informações que nós temos BPC, nós temos uma infinidade de direitos que essa criança ela tem. Então é muito importante fazer as terapias também, porque eu sempre digo nas minhas falas que a partir do momento que a família ela leva a criança para fazer uma terapia, a família vai ter uma condição de vida melhor, bem como essa criança que tem o transtorno do espectro autista, porque a partir do momento que ela faz as terapias, ela vai ter uma condição de vida muito melhor. Muito bem. Agradeço a participação aqui na nossa página, desejo sucesso cada vez mais no seu trabalho. Parabéns pelo evento. E a sua participação, que você também é uma pessoa militante, né? Nós sabemos, nós conhecemos, então nós precisamos dessas pessoas que levem respeito, que levem conhecimento e que levem informação para a nossa sociedade e de forma geral. Muito obrigada.